Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, Conhecendo a Verdade sobre Deus. Tape 76B. Boa noite. Lemos na Bíblia: quando orar, creia que já recebeu. Você já fez isso? Já tentou crer que já recebeu quando você ainda não tem? Isso é uma impossibilidade. É uma forma de auto-hipnotismo ficar sentado, sentindo uma dor enorme e dizer: já estou bem. Ou, enquanto está tentando conseguir o dinheiro para pagar o aluguel, dizer: eu tenho abundância. É um insulto à nossa própria inteligência. E, ainda assim, não existe coisa alguma mais importante do que o entendimento prático dessa afirmação. Quando orar, creia que já recebeu. E a resposta sobre como isso pode ser feito, como vimos nesses 2 últimos encontros, está em que nossa oração nunca deve ser referente ao tempo futuro. Toda oração deve ser uma realização do momento presente, agora, aqui e agora. Naturalmente, de um ponto de vista humano, estar doente e dizer eu estou bem realmente insulta nossa inteligência. E não pode resultar numa consciência de cura. Ou estou numa necessidade tremenda e dizer eu tenho abundância. Também deve ser uma pílula muito difícil de engolir. E ainda assim, a oração, a comunhão, o tratamento deve ser sempre realizado no tempo presente. Então, precisamos encontrar uma forma de entender essa situação para que possamos observar esse mandamento de crer que já recebeu. Agora, desde que esse é um ponto muito importante em nosso trabalho, vamos procurar compreendê-lo. Todos os escritos do Caminho Infinito nos dizem que toda oração ou tratamento deve começar com Deus. Agora isso começa a mudar o quadro, desde que não importa qual seja a aparência, estamos agora não olhando para ela. Não estamos olhando para as aparências. Não estamos julgando pelo que vemos. Em lugar disso, estamos substituindo tudo isso pela palavra Deus. Vou dar uma ilustração. Para começar nossa argumentação, vamos supor que estamos enfrentando um problema de falta ou limitação de qualquer natureza. Não importa qual seja a natureza. Então vamos tomar como exemplo falta de dinheiro ou um problema de falta de saúde. Ok? A aparência ou reclamação ou problema é uma falta de dinheiro ou uma falta de saúde. Agora, nosso tratamento começa com a palavra Deus. Então, não vamos declarar verdade alguma ou fazer oração alguma sobre falta de saúde ou falta de dinheiro. Nossa oração tem como foco a palavra Deus. Imediatamente, damos as costas para a reclamação
e nos voltamos para Deus. A substituímos por Deus. Agora, veja o que acontece. Deus. Deus é infinito. Sim, você pode concordar que Deus é infinito. Deus é onipresente. Você concorda que Deus é onipresente? Deus é suprimento. E você concorda que Deus é suprimento. Então, Deus é infinito suprimento. E Deus é suprimento onipresente. Isso não insulta a sua inteligência, não é verdade? Porque agora não estamos preocupados com sua saúde ou seu suprimento. Estamos agora focando a saúde de Deus e o suprimento de Deus, que é infinito. E assim, não estamos preocupados, porque sabemos que está onipresente. Vamos supor que temos uma falta de sabedoria, direção, e estamos buscando alguma sabedoria, estamos buscando alguma direção. Seria uma coisa terrível dizer: tenho toda a sabedoria do mundo e tenho toda a direção do mundo, porque ambos, eu e você, sabemos que isso não é verdade. E ainda assim, nossa oração, tratamento, comunhão deve estar totalmente voltada para o momento presente. E a única forma de fazer isso é começar com a palavra Deus e compreender que Deus é mente. Deus é a mente infinita. Deus é a mente criadora e mantenedora de todo o universo. Se Deus é mente, Deus é a única inteligência. Mas desde que Deus é infinito e Deus é onipresente, então, inteligência, sabedoria, direção, tudo isso é infinito e onipresente. Está claro? Você só pode fazer isso se permanecer em Deus. Você não pode enfrentar essa questão com o pensamento de que essa pessoa é saudável, ou inteligente, ou tem abundância. Enquanto sabe que nada disso está se manifestando como uma verdade. Então não pode fazer isso. Você está mentindo a cada minuto do tratamento. Você não está conhecendo a verdade. Simplesmente não está conhecendo a verdade quando diz que uma pessoa que está doente está bem. E é o conhecimento da verdade que liberta, não a mentira, sobre seus pacientes, estudantes e amigos. E então a forma de conhecer a verdade sobre eles é conhecer a verdade sobre Deus. Agora, como isso ajuda a você mesmo, aos seus amigos ou pacientes? Deus constitui o seu ser. Então, qualquer coisa que seja verdade sobre Deus é automaticamente e instantaneamente verdade sobre você, em seu verdadeiro ser. Não sobre você nesse mundo das aparências. E declarar a verdade sobre você nesse mundo das aparências não vai lhe trazer bem algum. É o conhecimento da verdade sobre Deus que traz o bem para a sua experiência, porque qualquer verdade que conheça sobre Deus é verdade sobre seu verdadeiro ser. E o conhecimento dessa verdade
o liberta da aparência, da reclamação ou sugestão de um ser separado de Deus, ou uma condição separada de Deus. Agora, quando orar, acredite que já recebeu. Você vê porque pode fazer isso? No momento em que realiza em sua oração, tratamento ou comunhão, Deus como infinito bem. E então ele diz: Filho, tudo que tenho é teu. Agora, filho, tudo que tenho é teu é uma verdade onipresente nesse instante. Então, você está declarando a verdade sobre Deus e realizando que cada verdade sobre Deus é verdade sobre o ser individual, porque eu e meu Pai somos um. Assim, qualquer verdade sobre Deus deve ser verdade sobre o Filho de Deus. Por exemplo, se olharmos para os raios do sol, podemos não saber a verdade sobre eles, mas se olharmos para o sol, podemos dizer quente, calor, luz. Calor e luz constituem elementos do sol e, portanto, constituem os raios solares. Mas vamos supor que dissesse que os raios solares são calor e luz, isso seria verdade? Não, porque o calor e a luz pertencem ao Sol e são também dos raios solares por causa de sua unidade com o Sol. E assim é conosco. Se olhar para você e disser que você tem saúde ou riqueza, estou mentindo. Mas se disser que Deus é saúde, Deus é riqueza, e olhar para a individualização de Deus, que é você, descubro que tudo que Deus tem, o seu ser individual tem. Consegue entender isso? Estamos dizendo que o que é verdade sobre o Sol é verdade sobre os raios solares. Estamos declarando que tudo o que é verdade sobre Deus é verdade sobre o ser individual, porque nós, como seres individuais, somos realmente os raios do Sol, a emanação, a descendência, os filhos de Deus. Porém, não declare isso em relação ao ser lá fora. Seria como declarar que uma lâmpada elétrica é luz ou tem luz. Ela não tem. A eletricidade tem luz. E é somente quando existe essa conexão com a eletricidade que pode olhar para a lâmpada e dizer: sim, a luz da eletricidade é a luz da lâmpada. Todavia, a lâmpada por ela mesma não é luz, nem tem luz alguma. Somente na unidade com a eletricidade ela tem luz. Você consegue ver isso? Dessa mesma forma é conosco. O mestre diz: eu de mim mesmo não posso fazer coisa alguma. Se falo de mim mesmo, dou testemunho da mentira. Minha doutrina não é minha. O Pai realiza a obra. E depois ele diz: o que o Pai faz, eu faço. O Pai trabalha o tempo todo e eu trabalho também. Tudo que o Pai tem é meu. Então, assim, você pode afirmar e pode acreditar que já recebeu harmonia, paz, alegria, poder, domínio, infinito bem, infinito suprimento.
Por quê? Porque esses são elementos de Deus e os elementos de Deus são as qualidades, atividades do ser individual. Agora, você pode compreender isso no momento em que tiver um vislumbre da natureza de Deus. Entretanto, não pode entender isso, não pode crer, nem pode demonstrar isso se acreditar que existe um Deus judeu, um Deus protestante, um Deus hebreu, um Deus hindu ou um Deus católico. Acreditando dessa forma, você está simplesmente perdido. Desde que acredite que qualquer igreja ou qualquer religião tem um Deus, você está perdido e não pode encontrar a harmonia do seu próprio ser. É somente quando pode começar a perceber que Deus é um e que esse Deus que é um ser universal, presença, causa, vida. E que esse Deus não faz distinção de pessoa. Não existe judeu nem grego, escravo ou liberto. Somente assim você pode encontrar Deus. Agora, no momento em que pode compreender esse Deus, compreende também, porque tudo que é verdade sobre esse Deus universal é verdade sobre o Filho de Deus como indivíduo, sem qualquer relacionamento com o fato dele ter ou não uma religião, se tem uma igreja ou não. Porque Deus é o mesmo antes que houvesse qualquer igreja. Deus é Deus antes que existisse qualquer igreja. Deus é amor antes que qualquer pessoa jamais tenha dito isso. Deus é a mente divina e infinita antes que qualquer pessoa reconheça isso. Isso foi descoberto porque já existia e é verdade. Agora, é verdade que Deus é um Deus universal, um Deus de amor, que não faz distinção de pessoas, não faz distinção de igrejas, não faz distinção entre o bem e o mal. Sua chuva cai sobre os justos e os injustos. Você não pode ter o menor vislumbre de Deus se acredita que o pecador tem menos de Deus do que o santo. O pecador tem apenas menos consciência de Deus. Porém, existe o mesmo Deus no pecador, ali esperando por reconhecimento, da mesma forma que existe no santo. Por outro lado, acreditar que porque simplesmente uma pessoa é boa, ela tem Deus, é não compreender Deus. Porque existem muitas pessoas que são seres humanos maravilhosos, que nunca fizeram coisas ruins em sua vida, ou tiveram maus pensamentos, mas não têm Deus, isso é, não têm a consciência da verdade sobre Deus. Não tem esse Deus infinito, esse Deus de infinito amor. Por quê? Porque Deus não tem nada a ver com bondade ou maldade. Deus é um estado do ser infinito, disponível para todos que se voltam para Ele. Sempre que quiser ter uma compreensão apropriada de Deus, você precisa estudar os 4 evangelhos do Novo Testamento. E deve perguntar a si mesmo se pode encontrar uma única parte neles que diga que o Mestre se recusou a curar alguém por haver pecado, ou condenou alguém por haver pecado, ou lhe disse que estava fora da graça de Deus porque havia pecado. Oh, não! Sua resposta sempre foi: nem eu te condeno.
mas vai e não peques mais. Não retorne ao mesmo estado de consciência que causou o pecado, que causou essa condição. Todavia, no que se refere ao mestre, toda aquela situação foi simplesmente apagada. Por quê? Bem, isso é o que estamos aprendendo aqui nessa noite. Não existe o futuro e também não existe passado. Não existe tempo passado em sua vida. Esse é o único momento que você tem para viver. Você nunca pode viver ontem. E você nunca pode viver amanhã. Esse é o único minuto em que pode viver. E esse viver acontece nesse exato minuto. Esse é o segundo da vida. Esse é o segundo no qual você está testemunhando a completa experiência da vida. Você não pode experienciar a vida há 1 hora atrás, da mesma forma que não pode experienciar a vida há 1 hora à frente. Somente nesse segundo, e é exatamente nesse segundo que somos filhos de Deus. Quando compreendemos isso, todos os nossos pecados, de omissão ou comissão, mesmo que sejam vermelhos, se tornam brancos como a neve. Naturalmente, eles podem se tornar vermelho novamente daqui a 1 minuto. Mas, no minuto seguinte, podem voltar a ser brancos. No minuto em que você retorna ao Pai, retornou ao Pai, eles se tornam brancos. Bem, por quanto tempo isso vai continuar? Você pergunta. Para sempre. Por isso o mestre disse, se alguém pecar contra você 70 vezes 7 e lhe pedir perdão, conceda perdão 490 vezes. Ninguém nunca chegou a essas 490 vezes. Mesmo que você peque, você não vai ultrapassar essas 490 vezes. Então não fique prostrado, não fique caído quando você peca. Não faz diferença quantas vezes você cai. É nesse momento, é nesse agora que você é branco como a neve. E se por acaso voltar a pecar e se tornar vermelho, amanhã comece novamente nesse exato momento a lembrar que você é branco como a neve, você é filho de Deus. Perdoe a si mesmo. Perdoe a si mesmo 70 vezes 7. E, muito antes de atingir essas 490 vezes, você descobrirá que esse branco já faz parte de sua natureza. E então não muda mais, pois aos poucos morreu para o pecado. E isso será realmente uma morte permanente. Mas assim também é com aqueles que nos ofenderam. Se pedirem perdão, simplesmente lembre que agora somos os filhos de Deus e que mesmo que os pecados deles tenham sido escarlates, justamente agora eles são brancos como a neve. E então não os condenamos por seus pecados do passado, mas dizemos, vai e não peques mais. Não repita novamente. Entretanto, se fizerem e pedirem perdão, se lembre, eles têm 490 chances.
O ponto que eu quero mostrar é que agora é o minuto de nossa salvação. Se tivermos que passar para outra dimensão nesse segundo, nossa experiência no outro mundo ou na próxima fase do mundo dependerá de nossa experiência nesse minuto. Em outras palavras, nesse momento, nessa consciência de Deus em que nos encontramos aqui nessa sala, nesse minuto, essa é a experiência na qual acordaremos. Porque agora é o tempo e nós progredimos do ponto aonde estamos. Certo? Para acreditar que já tem quando ora, faça de sua oração realmente a realização de que Deus já tem e que Deus já é. Então, o que quer que descubra ser verdade sobre Deus, reconheça que é a verdade sobre o seu ser individual, porque essa é a verdade. Qualquer que seja a verdade sobre Deus, é verdade sobre você, porque tudo que o Pai tem é seu. E lembre disso, filho, tu estás sempre comigo. Você nunca está separado de Deus, nem mesmo nos seus momentos de profundo pecado, você está separado de Deus. Eu e o Pai somos um. É um relacionamento no presente. Eu e o Pai somos um, eternamente, sempre. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu e meu Pai somos um. Ainda que eu faça a minha cama no inferno, eu e meu Pai somos um. Você vê isso? Agora observe a si mesmo, porque existem momentos quando você está doente, e momentos quando está em pecado, e quando está sentindo falta, sofrendo. Então diz: estou separado de Deus. E porque declarou isso, fez com que assim fosse. Criou isso em sua mente e você fez essa lei para si mesmo. Deus não fez porque não pode, você não pode ser separado de Deus. Havia um homem pendurado na cruz e estava ali por causa de seus crimes. E ele disse ao mestre: me leva contigo. E o mestre não argumentou. Ele disse: hoje à noite estarás comigo no paraíso. Nenhum argumento, nenhum questionamento, nenhuma punição. Ou quanto karma ele tinha que iria pagar, nada. Hoje à noite estarás comigo no paraíso. Por quê? O ladrão na cruz fez sua própria lei quando pediu perdão. Usou a lei do perdão. Observe o mestre e verá que há uma lei do perdão em toda a sua caminhada. Através dos 4 evangelhos inteiros, existe apenas essa lei do perdão. Ele andou pela terra perdoando a todos, os da direita e os da esquerda. E quando pecavam, os advertia para não pecar mais. Porém, se isso acontecia, ele os perdoava prontamente. Então, perdão é uma lei, mas você faz a lei para si mesmo, que seja dizendo: estou separado de Deus, ou compreendo que não importa o que faça, não posso estar separado de Deus.
Agora você tem visto homens e mulheres pecando e deve ter notado como seus pais os amam, mesmo quando pecam. Bem, vamos dar um passo à frente e realizar que Deus, como pai e mãe, entende que pecado algum é suficiente para nos separar dele. Você precisa entender isso, que pecado algum é suficiente para nos separar de Deus. Entenda isso. Nós criamos um sentido de separação de Deus. Somos nós que criamos. Em outras palavras, nós fazemos uma lei dentro de nosso próprio ser e dizemos: "Oh, eu estou separado de Deus. Deus me abandonou." Ou bem, acho que eu abandonei Deus. Nos dois casos, fizemos essa lei para nós mesmos e pagamos a penalidade pelo que fizemos, porque a verdade é justamente o oposto. Onde poderei me esconder do teu espírito? Se fizer minha cama no inferno, lá tu estás. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Quando declara a onipresença de agora, a onipresença de Deus agora, mesmo que esteja em doença, em pecado, em pobreza, se estiver andando pela rua sem um centavo, você ainda pode realizar a onipresença de Deus. Não pense na onipresença do dinheiro, porque isso é tolice. E no momento não é verdade. Mas é verdade que a onipresença de Deus está com você na pobreza, na doença, no pecado, na prisão. Deus está com você. Lembre-se da ilustração que dei aqui sobre Jesus na cruz. E simplesmente imagine que havia uma multidão ali assistindo e que podiam estar dizendo: como ele falhou em sua demonstração. Eu aposto que Deus o abandonou. Não seria essa uma reação natural? Não seria essa uma reação natural para nós dizer: oh, que terrível demonstração? Bem, eu penso que não havia Deus nessa cena. Não posso ver Deus nessa cena. Um homem pendurado numa cruz. Porém, pense, entretanto, não foi essa a sua demonstração? Não foi essa a sua prova de imortalidade? Havia alguma outra forma dele mostrar a indestrutibilidade da vida? Sim, certamente essa foi a prova que ele deu. Mas requer que tenhamos discernimento espiritual para compreendermos isso. E assim é que, muito frequentemente, você pode ver uma pessoa numa situação de aflição e pode dizer que ela não está mostrando muito de seu ensinamento, ou que não está mostrando muito de sua religião, ou que essa não é uma boa demonstração do seu Deus. Bem, não julgue pelas aparências. Aquela exata circunstância que está atravessando pode ser a melhor prova do mundo da presença de Deus. E pode ser aquela experiência que provará isso para aquela pessoa e para as que a cercam. Eu tive uma experiência como essa. Muitos anos atrás, quando estava no mundo dos negócios, precisava dirigir de Detroit, Michigan, até Nova York. E comecei a viagem no dia de Ano Novo, ou no dia seguinte, e o tempo estava claro,
Não havia nenhum sinal de neve no ar. Estava o mais claro possível. Então pensei, em lugar de ir por Ohio, vou dirigir pelo Canadá. Mas essa era uma viagem que eu não faria se soubesse que iria nevar. Bem, aqui estava tão claro que achei que podia fazer a viagem. Mas uma coisa estranha aconteceu. Pretendia viajar cedo nessa manhã de Ano Novo ou um dia depois. Mas algo não me deixou ir. Algo me disse para ir a uma sala de leitura. E assim fiz. Fui à sala de leitura da Ciência Cristã logo cedo, logo pela manhã. Não sei por que, fiquei ali sentado meditando. E havia uma mesa com uma série de livros e eu estava ali para fazer minha leitura diária. Mas não pude sequer chegar à primeira sessão. Algo simplesmente não me deixou. Me sentei novamente na cadeira e então notei sobre a mesa um dos livros da senhora Eddy, A Primeira Igreja dos Cientistas Cristãos. E o abri na página 149. E meus olhos atravessaram essa passagem. Lembre-se que em qualquer circunstância em que se sinta aflito, pode ser um anjo lhe advertindo de que pode ter uma surpresa. E por aí em diante. Ao ler isso, me senti melhor e voltei para estudar a lição diária novamente. Mas não consegui. Então, fui até a estante e peguei um livro, um volume intitulado Sentinelas da Ciência Cristã desde os anos de 1890. E fiquei me perguntando o porquê ter pego esse livro. Mas quando o abri, encontrei exatamente o editorial da senhora Eddy dizendo: lembre, você não pode ser levado a condição alguma que seja tão aflitiva na qual a divina presença não tenha ido à sua frente. E assim por diante. Bem, essa foi a segunda vez em que li a mesma passagem em 2 livros diferentes. E pensei que, evidentemente, ali havia uma lição para mim. Então comecei minha viagem para Nova York. E ainda não havia adentrado muito longe no Canadá quando a neve começou a cair. E antes que percebesse, estava completamente atolado na neve. Então comecei a lembrar que não podia ser levado a condição alguma onde sua presença não tivesse ido à minha frente. E quando olhei, justamente ao lado da estrada, encontrei uma bela casa e pude passar a noite com a família que me hospedou. Já era meio-dia do dia seguinte, quando a neve começou a se dissolver e recomecei minha viagem. E justamente quando ia passando por Buffalo, meu carro deslizou e se chocou contra um banco de neve. E fiquei ali congelando. Fiquei pensando, o que vou fazer aqui? Estou sem saber o que fazer. E novamente a passagem veio à minha mente. Lembre que não pode ser levado a condição alguma que seja tão aflitiva que sua presença não tenha ido adiante de ti. E justamente naquele minuto ouvi a buzina de um caminhão. E o motorista parou e disse: está atolado? Posso lhe tirar daí. E veio com correntes para puxar o carro e pouco depois eu prossegui a minha viagem. Mas quando passei de Buffalo, pensei, vou dirigir o máximo que puder essa noite. Vou dirigir na maior velocidade permitida para conseguir rodar o máximo de milhas e sair logo daqui. E assim fiz, até que rodopiei na pista e novamente fui me encontrar
batendo num barranco de neve. Fiquei ali, parado, noite, nevando, frio, quando apareceu um motorista e veio me socorrer e voltei para a estrada. Então pensei, Deus, eu acho que o Senhor fez um bom trabalho. Agora vou parar no próximo hotel para passar a noite. Mas aqui temos 3 experiências. Bem, a primeira não foi tão ruim, porque havia um lugar para ir. Mesmo humanamente, a solução estava à vista. Porém, nas outras 2, não havia lugar algum para ir. Estava perdido no meio da neve, atolado num banco de neve, debaixo de uma tremenda tempestade. Porém, não fiquei ali o tempo suficiente para que ficasse realmente congelado dentro do carro, porque antes disso fui socorrido 2 vezes. Então, a passagem veio novamente à minha mente. Nunca vai estar numa situação tão aflitiva que sua presença não tenha ido adiante de ti. Agora você pode dizer, por que Deus não evitou que fosse de encontro a esses bancos de neve? Não sei a resposta, exceto que estou certo de que não estaria contando essa história essa noite se ele tivesse me livrado de ir de encontro a esses bancos de neve. E é muito importante lhes contar essa história, porque essas foram circunstâncias aflitivas, circunstâncias muito graves numa noite como aquela. E sua presença foi adiante de mim e isso foi realmente provado. Também já lhes contei a história de quando era um leitor na Igreja da Ciência Cristã e estava na plataforma com a gripe terrível, com um lenço no nariz o tempo inteiro. E os diretores da igreja estavam prontos para me arrancar dali. Mas o que aconteceu foi que antes de 1 hora eu estava completamente curado. E então eles disseram, isso foi realmente uma maravilha. Você realmente demonstrou que a ciência cristã cura. Todo mundo viu isso, a igreja inteira viu isso. E eles realmente viram. Bem, penso que Deus, ou minha união consciente com Deus, ou minha consciência da presença de Deus, podia ter evitado que pegasse essa gripe logo de início. Mas que linda forma de mostrar a toda a igreja que isso realmente funciona. Eu nunca tive medo de problemas. Tenho tido algum desconforto com eles, mas não tenho medo deles pela própria razão de que estou convencido de que cada problema que chega até nós não é tanto um problema, mas uma oportunidade, pela simples razão de que se prosseguirmos em nossas formas humanas de viver, com suprimento suficiente todos os dias, com saúde todos os dias, o que vai nos tirar dessa dependência de saúde física ou prosperidade física? Como poderemos algum dia alcançar esse estado de consciência, onde realmente sabemos que não vivemos de pão somente, mas por cada palavra da verdade, cada palavra que procede da boca de Deus, que realmente vivemos por cada palavra da verdade. Como poderemos jamais fazer isso? Tenho lhes dito muitas vezes que Ed Rickenbacker é um homem muito religioso, da sua própria forma. Não é na forma da igreja, mas em sua vida interior. E como ele poderia ter mostrado ao mundo os benefícios de sua religião, exceto através
das duas terríveis experiências por que passou e nas quais quase perdeu sua vida. Agora, Deus não evitou que ele tivesse essas experiências, mas Deus estava com ele nessas experiências. Deus não evitou que Moisés e os hebreus passassem pelas experiências que passaram. Deus não evitou que Jesus fosse tentado 3 vezes no deserto. E o Novo Testamento diz também, parece que cada vez que Satanás deixou Jesus, ele o deixou por um tempo. Não deixou para sempre, continuou tentando até o momento da ascensão. Então, nunca acredite que tribulações, problemas, faltas, doenças ou mesmo pecados representam uma falta de Deus ou que Deus o abandonou. Pelo contrário, muito frequentemente, são essas próprias coisas que nos libertam de nossa dependência em coisas materiais e em pessoas. Quem sabe que é melhor depender de Deus do que o indivíduo que perdeu seus amigos, ou que não tem amigos, ou que não tem parentes? Quem conhece mais a onipresença de Deus do que a pessoa que passou por provas difíceis, tribulações, tentações, aventuras? Agora, o que estou querendo dizer nessa noite é que existe muito, especialmente no mundo metafísico. Existe muito medo do pecado, ou doença, ou morte, ou falta, em lugar da compreensão de que se essa é a lição necessária para me levar ao despertar espiritual, então eu posso tomá-la. Se todos os grandes profetas, olhe para os profetas hebreus, pense sobre Abraão, Isaque, Jacó, Isaías, Elias, Moisés. Pense sobre todas as coisas que tiveram que atravessar. E você não sabe que eles tinham Deus com eles? Porque foram eles que criaram a palavra Emanuel, Deus conosco. Eles sabiam que Deus estava conosco, não importa qual a tentação, não importa qual o problema, eles conheciam Emanuel, Deus conosco. E assim é que à medida em que vamos ao Mestre, descobrimos que ele sabia que o Pai dentro de nós realiza o trabalho e que o Pai está sempre comigo, porque eu e o Pai somos um. Agora, em lugar de aceitar pensamentos como eu perdi o contato com Deus, ou talvez Deus tenha perdido o contato comigo, tenha certeza de que, embora Deus seja invisível, Ele está presente, Ele está na cena. Traga-o para o tempo presente. Deus é invisível, mas Deus está presente aqui e agora. E então, o efeito da presença de Deus é refletido na situação. Vamos supor que temos que enfrentar um problema aqui e agora, essa noite. O que irá resolvê-lo? O que irá resolver esse problema para nós? E simplesmente, para que não me dê uma resposta errônea, vou lhes dizer que não será nenhuma verdade que você sabe que resolverá o problema. Não há verdade alguma que saiba agora, ou verdade alguma que já tenha estudado, que possa resolver o problema para você ou para qualquer pessoa. Nunca acredite nem por um minuto que pode declarar uma verdade ou pensar sobre uma verdade
Isso irá resolver seu problema. Somente uma coisa vai resolvê-lo: a atividade do Cristo. Unicamente isso pode resolvê-lo. A atividade do Espírito, a atividade de Deus em você. Existe um espírito no homem. Na língua hebraica é chamado Emanuel. Em grego é chamado Cristo. Em aramaico é chamado o Messias. Em inglês chamamos o Espírito de Deus. Em chinês é chamado Tao. Em hindu podemos chamar Brahma, mas existe uma porção de nomes para ele. A palavra não faz qualquer diferença, porque é simplesmente a mesma palavra em muitas línguas. Porém, a palavra representa a atividade ou presença de Deus. E é isso que precisamos encontrar. Não alguma verdade que você pensa, não algumas palavras que você declara. E assim é que quando chega realmente a esse lugar onde o problema se dissolve, quando chega a presença de Deus, não são as palavras ou os pensamentos que vão resolvê-lo, mas a atividade de Deus em sua consciência. Agora, para esse propósito, você pode usar palavras e afirmações da verdade. Por exemplo, em nossa oração de tratamento, podemos começar com a palavra Deus. Então, meditamos sobre essa palavra até realizarmos que tudo que Deus é, eu sou. E tudo que o Pai tem é meu. Mas se lembre, não estou lhe dizendo que isso vai lhe curar de coisa alguma. Eu simplesmente disse que isso é a verdade que precisamos começar a conhecer. E precisamos conhecer essa verdade conscientemente. Mas a realização da cura somente ocorrerá após ter parado todo o pensamento, ficado quieto e entrado no estado de completa receptividade. Por exemplo, se colocarmos nossas mãos num pedaço de fio elétrico e nada acontecer, sabemos que foi porque não havia eletricidade ali. Mas se o mesmo estiver ligado e levarmos um choque, agora sabemos que a eletricidade está ali. E assim é conosco. Quando estiver fazendo um tratamento, oração, comunhão, qualquer que seja o nome que dê ao mesmo, qualquer que sejam as sentenças que vai usar, qualquer que sejam as afirmações da verdade que vai trazer a sua percepção consciente, você precisa passar por todo esse processo. Mas se lembre que ainda não fez coisa alguma que vai realmente realizar a cura. Você está somente se preparando para que a cura aconteça, para receber o influxo do Espírito. Então fique parado, tenha seus ouvidos abertos, fique numa atitude de escuta. Agora, se existem ou não pensamentos em sua mente, não tem importância, porque não vão causar dano algum e não vão ajudar em coisa alguma. Não tenha medo do pensamento mal, porque eles vêm do mundo. Não lhe dê importância. E não pense que qualquer pensamento bom que tenha vai ajudar, porque não vai. Mas enquanto espera tranquilamente, muito em breve, alguma declaração da verdade irá surgir em sua mente, mas vindo de dentro de você. Ou se não sentir isso, não surgir essa afirmação, pode surgir um suspiro profundo
vindo espontaneamente de dentro de si mesmo. Isso é o equivalente a sentir o choque. Você sabe que existe eletricidade ali. No minuto em que sente esse suspiro profundo, essa é a evidência da presença de Deus. Agora, a cura somente acontece quando tem esse sentimento dentro de você, de alguma forma, de uma presença. É uma certeza dessa presença. Para cada pessoa, isso acontece de uma forma diferente. Algumas vezes acontece com uma respiração profunda. Algumas vezes surge de dentro de você alguma declaração da Bíblia ou de algum livro metafísico. E outras vezes surge como um alívio. Você tem aquele sentimento de haver largado um peso de seus ombros. Qualquer uma dessas coisas é o sinal de que Deus está em campo, de que fez contato com Deus, de que Deus realmente está ali e você está consciente de sua presença. Agora, é esse contato com Deus que realiza o trabalho. Não é coisa alguma que tenha acontecido em sua mente. Nada que tenha acontecido no reino da mente. Nada que você leu. Todas essas coisas são apenas uma preparação para alcançar esse estado de consciência onde esse clique acontece, essa respiração profunda, esse suspiro ou esse desdobramento de dentro. Lembre-se de que o fim, o propósito, o objetivo do tratamento, oração ou comunhão é ter um real sentimento ou consciência da presença de Deus. Quando alcança isso, quer seja por causa de algum problema seu, ou de seu paciente ou estudante, esteja certo de que a ajuda chegou. Porque esses sinais anunciam a presença de Deus. Isso é o Emanuel. Então pode dizer, Deus conosco. Bem, então pode dizer, Deus está em campo. Ou então, Pai dentro de mim está realizando o trabalho. Simplesmente essa afirmação, Deus dentro de mim realiza o trabalho, não fará coisa alguma por você. Tem que haver a consciência da real presença de Deus dentro de você. Então, Ele realiza a obra. E assim, todo esse trabalho tem o objetivo de nos levar à presença de Deus. Se você começar com o tempo presente, no agora, se começar a saber que não importa o que está buscando, não importa o que está tentando realizar, não importa quem está em sua mente ou para quem é o tratamento, se lembre que, no que se refere a Deus, tudo já é. Tudo já está realizado, já existe no ser de Deus. E porque já é realidade no ser de Deus, é onipresente em seu ser, no meu ser, no dele ou dela. Assim, havendo alcançado esse estado de certeza, então fique quieto. Porém, se não se sentiu satisfeito, se não teve esse sentimento de paz, se levante e vá realizar outras atividades. E 1 ou 2 horas depois, faça tudo isso novamente. E se não se sentir completamente aliviado, volte 1 hora ou 2 depois e faça tudo novamente e novamente, até que realmente alcance essa paz interior. Não se sente e tente forçar. Não tente fazer com que aconteça a pulso. Você não pode entrar no céu à força.
nem pela força, nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então, não tente mentalmente martelar o pensamento para alcançar Deus. Não tente se sentar ali completamente tenso, porque não conseguirá dessa forma. Se não conseguir uma resposta que surja de dentro, em uns poucos minutos, e começar a se sentir tenso, pare, vá embora, porque não vai conseguir alcançar pela força, não vai conseguir alcançar pelo poder. Só poderá alcançar esse estado através de uma ausência de força, de uma ausência de poder. Quando não existe um sentimento de poder de forma alguma. Simplesmente o sentimento, a certeza de que já está realizado. Sim, está realizado e tenho tanta certeza disso como sei que 2 vezes 2 são 4. Agora, quando foi realizado? Justamente agora? Nós recebemos no princípio, mas agora nos tornamos conscientes dessa realidade. Sempre se lembre de que no reino de Deus nada acontece nem agora ou amanhã ou depois. Nada. Tudo sempre é. 2 vezes 2 não pode acontecer agora. Mas você pode se tornar consciente disso agora. O sol está brilhando. Isso não vai acontecer em tempo algum, mas você pode se tornar consciente disso num certo momento. A harmonia é. Ela não vai acontecer. A harmonia é. A harmonia é um estado do ser eterno. Agora, você pode se tornar consciente da harmonia acontecendo. Mas isso não quer dizer que havia desarmonia, porque nunca houve e nunca haverá, exceto lá fora, se estivermos julgando pelas aparências. E assim, seu trabalho agora não é fazer com que qualquer coisa aconteça agora. É se tornar consciente agora de tudo que já é, da verdade que já é. Você ficaria surpreso como curas maravilhosas acontecem com um simples tratamento como 2 vezes 2 são 4. Porque está declarando está declarando que a perfeição é, harmonia é, completude é, tudo é. É isso que diz quando afirma que 2 vezes 2 são 4. Você simplesmente está afirmando o que sempre tem sido, é agora e sempre será. Nunca houve um tempo quando 2 vezes 2 se tornou 4. Nunca houve um tempo quando Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Nunca houve um tempo quando isso começou. Sempre existiram em seus próprios valores presentes. Porém, existe um tempo quando nos tornamos conscientes de tudo isso. Existe um tempo quando nos tornamos conscientes de nossa harmonia espiritual. Mas nunca houve um tempo quando nossa harmonia espiritual começou. Nossa harmonia espiritual estava conosco antes que Abraão existisse. Deus estava conosco no princípio, antes que o livro de Gênesis fosse escrito. Mas existe um tempo quando nos tornamos conscientes de sua presença dentro de nós.
e chamamos esse tempo o momento do nosso tratamento, nossa oração, nossa comunhão. Agora, esse é o propósito desse trabalho de meditação. Você vê, falar sobre Deus fará tão pouco por nós como falar sobre um avião. Ninguém jamais voou para lugar algum por falar sobre um avião. Foi preciso realmente produzir um, entrar nele e começar a voar. E da mesma forma é conosco. Ninguém jamais realizou a verdade espiritual falando sobre Deus. Somente a real experiência da presença de Deus faz isso. Se Deus não estivesse com Moisés, o Mar Vermelho não teria sido aberto. Nenhum maná teria caído do céu, nenhuma água teria jorrado da rocha. Se Deus não estivesse com Elias, os corvos não teriam trazido comida, nem haveria viúva para partilhar o pouco que tinha. Se Deus não estivesse com Jesus, não teria havido a multiplicação de pães e peixes, não teria havido a ressurreição e não teria havido a ascensão. Se Deus não estivesse com Pedro e João, aquele homem impotente e aleijado à porta do templo não teria se levantado. Se Deus não estivesse com Paulo, não teria havido o milagre da palavra ter sido pregada e estabelecida em todas as suas viagens. Não precisou haver falação sobre Deus, precisou haver a presença de Deus. A presença de Deus realizada conscientemente. E quando você tem a presença de Deus realizada conscientemente, então pode dizer: o Pai dentro de mim, Ele realiza a obra. A presença que vai adiante de mim para fazer os caminhos tortuosos retos, realiza tudo o que me é dado fazer, aperfeiçoa tudo aquilo que se refere a mim. De quem estamos falando? Do Deus que agora temos realizado, temos conhecido, sentido dentro de nós. Do Emanuel, Deus conosco, a própria presença de Deus. Então, se lembre de que, a menos que se eleve em sua oração, tratamento, comunhão, até alcançar um lugar onde realmente sente essa presença de Deus, você está meramente falando sobre Deus, não experienciando a sua presença. E é a experiência da presença de Deus que realiza os milagres. Você jamais poderá realizar um milagre, da mesma forma que eu não posso, e posso lhe dar certeza de que não posso. Mas, cada vez que acontece a realização da presença de Deus em mim, um milagre realmente acontece. Acontece milagre no mundo exterior, na forma de cura, suprimento ou uma coisa qualquer. Cada vez que a presença de Deus se torna tangível para mim, que é conscientemente sentida em mim, algo acontece aqui fora. Porém, sem essa presença, nada acontece. Então, não se coloque numa posição de ter nuvens sem ter chuva. Não se coloque numa posição de dizer verdades sobre Deus. Falar sobre Deus e então parar sua oração ou tratamento sem essa realização. Porque é essa realização da presença de Deus, é a experiência da presença de Deus que realiza o trabalho. Muito obrigado!